Olá, eu sou Ana Gilda, educadora e membro da PIBJC há 29 anos. Estamos compartilhando a leitura deste livro, Ponha Ordem no Seu Mundo Interior, para extrairmos lições para a nossa vida e colocarmos em prática, buscando crescer em tudo, até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça, conforme está escrito em Efésios 4:15. Como nós já vimos, uma das teses do autor é de que 5 aspectos formam o nosso mundo interior. Nossa vida íntima, privada, de onde procedem todas as decisões que tomamos sobre os nossos valores e prioridades, e que deve controlar, subsidiar nossas atividades, a nossa vida exterior. São eles: motivação de vida, emprego do tempo, sabedoria e conhecimento, força espiritual e restauração. No encontro passado, nós discorremos sobre a nossa motivação de vida. O que nos move no dia a dia? As compulsões, impulsões que nos rodeiam, os empurrões que a vida nos dá e as outras pessoas também? Somos impelidos? Ou o chamado de Cristo para vivermos com Ele, cumprir a missão que Ele designou para cada um de nós? Somos chamados. Vimos também um exemplo bíblico de uma pessoa impelida, o rei Saul, e de uma pessoa chamada João Batista e as suas características. Hoje nós vamos estudar os capítulos 6 a 9, que tratam do emprego do nosso tempo e do desenvolvimento intelectual. Do fundo do coração, meu desejo é que, ao final do nosso encontro, você decida seguir o exemplo de Cristo, aplicando alguns princípios para gerir o seu tempo e crescendo em sabedoria e conhecimento. O título do capítulo 6 é: Alguém viu meu tempo por aí, eu o perdi. Isso soa algo conhecido para você? Será que estamos atrás do tempo perdido? Ou nem notamos que o temos perdido? O que é o tempo para você? Já parou para defini-lo? No dicionário, encontramos que tempo é a duração relativa das coisas que cria no ser humano a ideia de presente, passado e futuro. É um período contínuo no qual os eventos se sucedem. Mas a palavra tempo pode ter outros significados, dependendo do contexto em que é empregada. Fechar o tempo, tempo verbal, tempo musical, matar o tempo, ter tempo e outras mais. Na língua grega, há pelo menos 2 termos para se referir à palavra tempo. Cronos, que se refere ao tempo cronológico ou sequencial, o tempo que se mede, de natureza quantitativa. Kairos, o momento indeterminado no tempo em que algo especial acontece. É a experiência do momento oportuno, a oportunidade. Possui natureza qualitativa. Vamos usar o texto de Eclesiastes 3:1 para exemplificar o uso desses 2 termos. Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Colocando as palavras gregas, tudo tem o seu cronos determinado, e há um kairos para todo propósito. Existe um tempo cronológico dentro do qual vivemos. E dentro deste tempo, tem um momento oportuno para que se cumpram os propósitos de Deus. Quantas vezes ficamos chateados, irritados por um atraso, um imprevisto qualquer, para depois descobrirmos que, por causa dele, nos livramos de um inconveniente, um acidente, um acontecimento ruim. Tudo tem um kairos, um tempo oportuno, um propósito na vida que tem um interior organizado e centrado em fazer a vontade de Deus.
Pensando nessas ideias, vamos pensar um pouquinho no nosso tempo. Que tal fazer um exercício simples para avaliar o tempo que você usa? Você pode fazê-lo quando terminar o nosso encontro aqui. Pegue um papel e uma caneta e primeiro aliste as áreas da sua vida. Por exemplo, Deus, família, amigos, atividade física, ministérios, trabalho, todas as áreas da sua vida. Depois, verifique na sua agenda quanto tempo você dedicou a estas áreas em algum período passado. Por exemplo, na semana passada ou no mês passado. Então, analise aquelas áreas que necessitam de maior atenção. Quando falamos sobre administração do tempo, uma das primeiras coisas a serem feitas é um rigoroso autoexame da forma como habitualmente empregamos nosso tempo. Quantas vezes você já ouviu ou falou a frase: estou tão sobrecarregada de trabalho, não tenho tempo para nada. Muitas vezes, nós temos a sensação que estamos fazendo tudo, ao mesmo tempo que não estamos fazendo nada de valor. Outras vezes, sabemos fazer, mas não temos disciplina. O autor alista, então, 8 características, sintomas, indícios ou evidências de que eu estou no caminho da desorganização ou sou um desorganizado. Alguns talvez pareçam insignificantes, mas são parte de um quadro maior, onde tudo se encaixa. Os sintomas da desorganização, então. Primeiro, uma mesa com aparência de entulhada, que pode ser a mesa do escritório, da cozinha, a cômoda. Quase todas as superfícies horizontais que se acham ao nosso alcance ficam cheias de papéis, recados não atendidos e serviços por terminar. Uma verdadeira desordem. Outro sintoma de desorganização pode ser as condições em que se encontra o carro. Deixamos que fique sujo por dentro e por fora. Esquecemos de fazer a manutenção e revisão regulares. E acabamos descobrindo que está passando da hora de trocar aquele pneu careca. Ou de pagar o seguro obrigatório. Ainda outro sintoma de desorganização é o fato de que quando deixamos que ela nos domine, começamos a sentir um declínio em nossa imagem pessoal. Aparece uma leve sensação de paranoia, um receio meio encoberto de que os outros venham a descobrir que o serviço que faço não está bem à altura daquilo que sou capaz. E que eles percebam que não somos nem a metade do que pensam que somos. Reconhecemos que estamos relaxando quando vemos uma porção de compromissos que esquecemos de cumprir, telefonemas que esquecemos de dar e serviços ou tarefas que não completamos no prazo adequado. Então, começamos a faltar a compromissos e a dar desculpas esfarrapadas. Sabemos que somos desorganizados quando tendemos a investir nossas energias em tarefas improdutivas. Nós nos ocupamos de pequenos serviços aborrecidos só para dizer que fizemos alguma coisa. Tornamo-nos propensos a procrastinar, adiar, devanear, para evitar decisões que precisam ser tomadas. E assim, a desorganização passa a afetar a nossa disposição de trabalhar metodicamente e de fazer um serviço bem feito e produtivo. As pessoas desorganizadas sentem que seu trabalho é de baixa qualidade. O pouco que conseguem realizar não lhes agrada. E têm muita dificuldade de aceitar elogios dos outros, porque em seu íntimo, elas sabem que o serviço realizado é de segunda categoria. As pessoas desorganizadas raramente mantêm um bom nível de comunhão com Deus. É verdade que elas têm intenção de buscar isso, mas nunca conseguem estabelecer uma comunhão firme. E não é preciso que se lhes diga que tem que separar um momento para estudar, meditar na Bíblia, para interceder, para louvar a Deus. Já sabem disso muito bem.
simplesmente não estão praticando. Desculpam-se dizendo que não tem tempo, mas bem lá no fundo, elas sabem que o problema é mais uma questão de desorganização do que outra coisa qualquer. Quando estamos levando uma vida desorganizada, nosso relacionamento com os familiares logo o revela. Passamos vários dias sem ter uma conversa séria ou mais profunda com os filhos. Temos contato com o marido ou com a esposa, mas nossa conversa é muito superficial, sem abrir o coração, sem palavras de conforto, de aprovação. Precisamos dar um jeito de eliminar esse horrível hábito da desorganização. Senão, nosso mundo interior logo entra numa desordem total. Temos que tomar a deliberação de assumir o controle de nosso tempo. Assuma o controle do seu tempo. Tome essa decisão. Esse é o desafio. E o princípio básico para que nós organizemos o nosso tempo é este: o emprego do tempo tem que ser planejado. A maior parte das pessoas aprende isso com relação ao seu dinheiro. Assim que descobrimos que não teremos dinheiro para comprar tudo o que desejamos, nós achamos que o mais sensato é sentar e pensar bem sobre nossas prioridades financeiras. Quando o dinheiro é limitado, somos obrigados a planejar, não é mesmo? E quando o tempo é limitado, o mesmo princípio deve ser aplicado. A pessoa desorganizada deve procurar ver as coisas pela perspectiva do planejamento. E isso significa fazer a distinção entre o que é obrigatório, o que se deve fazer, e o que é do nosso gosto pessoal, aquilo que se gosta de fazer. O Senhor do tempo é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o dono do tempo. E Ele nos fornece muitas lições práticas sobre organização. Em seu ministério, Jesus tinha tempo para atender a todos. E também sempre tinha tempo para estar a sós com o Pai. Principalmente antes das decisões e atos mais importantes do seu ministério, como, por exemplo, na escolha dos 12 apóstolos. O retrato dele que os 4 autores dos evangelhos nos dão é de uma pessoa sob constantes pressões. Cada palavra que dizia era vigiada, cada ato seu era analisado e cada gesto era comentado. Praticamente ele não tinha privacidade. Vale a pena passar algum tempo estudando a Bíblia, principalmente os evangelhos, para ver como ele tinha controle total do seu tempo. E o que fez com que ele fosse uma pessoa tão organizada? O autor apresenta algumas sugestões. Primeiramente, Jesus sabia claramente sua missão. Ele tinha uma tarefa básica para realizar e aplicava o tempo em função dela. Lucas registra as palavras com que Jesus define a sua missão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. Mas Jesus não só sabia qual era a sua missão, como também ele agia de acordo com a sua missão. Em Lucas 18:19, Jesus está a caminho de Jerusalém para a festa da Páscoa. Perto de Jericó, ele para e cura um cego. Depois ele faz outra parada, embaixo de uma árvore, para chamar Zaqueu. Os discípulos e a multidão que o acompanhava se irritaram com tantas paradas por ainda estarem longe do destino. Do ponto de vista deles, Jesus estava desperdiçando o seu tempo. Mas, pela perspectiva de Cristo, ele estava empregando muito bem o seu tempo, pois aqueles atos estavam em plena consonância com a sua missão. Ele tinha consciência de suas limitações. Ao descer à terra como Filho de Deus encarnado, ele deixou de lado algumas prerrogativas como príncipe dos céus e aceitou viver dentro das limitações humanas durante aquele período de tempo, para que pudesse se identificar totalmente conosco. Jesus sentia fome, sono, cansaço. Ele sofria as mesmas limitações que nós, mas soube encará-las e superá-las.
como nós devemos fazer. Ele também distribuía seu tempo adequadamente. Nós temos que distribuir corretamente nosso tempo, com a finalidade de acumularmos força interior e capacidade de decisão, para compensar nossas fraquezas em meio às batalhas espirituais. Ele reservava tempo para estar a sós. E ele fazia isso porque sabia de suas limitações e precisava da comunhão com o Pai para enfrentar o que vinha pela frente, para cumprir a sua missão. Jesus também separava momentos para instruir os discípulos. Apesar de ter milhares de pessoas para atender, Jesus passou a maior parte do seu tempo na companhia daqueles poucos homens simples e dedicou suas melhores horas a explicar-lhe as Escrituras, a revelar-lhe suas verdades eternas. Em momentos chaves, seu ministério foi dirigido a um ou outro discípulo, a quem permitia observar seus atos e ouvir cada palavra que dizia. Mas o mais importante, Jesus aplicava seu tempo ao que era prioritário. O fato é que ele sabia que o que era verdadeiramente importante, quais eram suas prioridades. E nós devemos aplicar o tempo ao que tem prioridade. O foco de Jesus não eram coisas, mas as pessoas. Como tinha perfeita consciência de sua missão, como estava sempre espiritualmente alerta em decorrência dos momentos a sós com Deus, e como sabia bem quem eram as pessoas que continuariam sua missão depois que ele subisse aos céus, Jesus nunca tinha dificuldade em recusar com firmeza convites ou solicitações que a nós talvez parecessem perfeitamente aceitáveis e corretos. Este é o exemplo de gerenciamento do tempo que Jesus nos dá. Saber claramente a missão, agir de acordo com a sua missão, ter consciência de suas limitações, distribuir o tempo adequadamente, reservar tempo para estar a sós, separar momentos para instruir os discípulos, aplicar seu tempo ao que é prioritário. São princípios que faremos muito bem em aplicar na forma como administramos o nosso tempo. E como eu já disse, ao final de cada capítulo, o autor tem um recado para quem quer colocar a casa em ordem. E deste capítulo é o seguinte recado: se meu mundo interior já estiver em ordem, será porque já tomei a firme deliberação de encarar o tempo como uma dádiva de Deus, que merece ser aplicado com critério. O tempo é um presente de Deus. Merece ser aplicado com critério, com planejamento e nas nossas prioridades. Continuando com a avaliação do nosso tempo, depois que você fez uma verificação de onde e como gastamos, que tal fazer a sua agenda seguindo o exemplo de Jesus? Pare um pouquinho e pense nisso e faça isso. Há um versículo em Provérbios 12:11 que diz o seguinte, faz um alerta para nós sobre o uso do tempo. Quem gasta tempo com coisas sem importância não tem juízo e perde tempo. Tempo perdido, como recuperar? Este é o conteúdo do capítulo 7. Capítulo 7, recuperando o tempo perdido. É muito importante aprender a controlar o tempo o mais cedo possível. O autor, então, apresenta princípios básicos que precisam ser bem dominados para que o problema do descontrole do tempo não se torne muito sério e potencialmente frustrante. Poderiam ser chamados também de ladrões do nosso tempo, mas ele chama de leis de McDonald sobre o tempo mal administrado. A primeira lei diz o seguinte: quando não controlo o tempo, tenho a tendência de aplicá-lo em áreas nas quais sou mais deficiente, deixando para depois aquelas que sei fazer bem. Se não temos definido claramente os contornos de nossa missão, e se não somos bastante rigorosos em identificar nossas deficiências, de um modo geral, podemos empregar muito tempo nas coisas em que não somos eficientes, ao passo que deixamos para depois aquelas que sabemos fazer bem. Aí, perdemos muito tempo e, às vezes, não somos eficientes e nem conseguimos fazer adequadamente bem aquilo que sabemos fazer bem.
Precisamos encontrar formas positivas de delegar tarefas a outros. E precisamos sentar, analisar os fatos e perguntar quem faz melhor esse ou aquele trabalho. Isso pode ser aplicado à administração de uma casa, de uma igreja, de um escritório, de uma vida. Segunda lei: quando não controlo o tempo, posso deixar que as pessoas mais dominadoras do meu círculo de amizades assumam o controle dele. Quem sucumbe diante dessa lei é porque não tem um planejamento para o seu tempo e assim deixa que outros entrem em sua vida e empurre programas e prioridades nele. Pare e pense. Quantas vezes você já fez isso? Desempenhou tarefas, papéis que não eram seus, mas foi levado a isso porque alguém colocou, empurrou para a sua agenda. Todos nós temos alguém na família ou no círculo de amizades que é assim, adora arrumar compromisso para nós. E se nós deixarmos, ele sempre tem uma tarefa para nós fazermos. Terceira lei: quando não controlo o tempo, perco para todas as emergências. Nem tudo que grita mais alto, na verdade, é a coisa mais importante. Temos que empregar bem o tempo de que dispomos, já que, na melhor das hipóteses, nunca temos o suficiente. Ter sabedoria para analisar se realmente aquela demanda é urgente. Uma senhora ligou para o pastor e falou: pastor, preciso falar urgente com o senhor. O meu casamento está indo por água abaixo. O pastor perguntou: quanto tempo a irmã está consciente disso, que o seu casamento está assim? Ah, pastor, já faz uns 5 anos. Logo, não era urgente. E o pastor conseguiu marcar a conversa para uma outra hora. Cuidado com a tirania do urgente. Quarta lei: quando não controlo o tempo, acabo aplicando em atividades que buscam reconhecimento público. Em outras palavras, quando não temos um planejamento do tempo, temos a tendência de empregá-lo em eventos que nos tragam elogios e reconhecimentos, pois isso traz satisfação ao nosso ego, ou compensação a carências emocionais. E muitas vezes não empregamos no que é prioritário ou estratégico para a nossa missão. Sim, perdi tempo. E agora? O que faço para retomar, para recuperar o controle do tempo? O autor dá 3 dicas. Preciso aprender a identificar o ritmo de eficiência, ter um bom critério para decidir o uso do tempo e planejar com antecedência. Aprender a identificar o ritmo de eficiência. Ainda há quem acredite que as pessoas não gostam de acordar cedo porque são preguiçosas. E que para ter ideias claras é preciso madrugar. Entretanto, cada organismo tem um ritmo de eficiência. Você já sabe qual é o seu ritmo? Há muitos estudos relacionando o nosso ritmo, entre outros fatores, à hereditariedade. Os cientistas descobriram a importância de se entender o cronotipo de cada pessoa, ou seja, a sua genética, a hora do dia em que ela é mais produtiva. Também vem alertando a sociedade moderna, que a sociedade moderna não pode ignorar a importância do sono e do respeito ao relógio biológico. De acordo com alguns estudos, o ritmo de cada organismo divide as pessoas em 3 tipos básicos, que alguém relacionou esses tipos básicos às aves, e são os seguintes: as cotovias acordam muito cedo, atingem o auge de energia ao meio-dia, são muito ativas. Os beija-flores não gostam nem de acordar cedo, nem de demorar para dormir, preferem despertar no meio da manhã. As corujas, pessoas noturnas, que preferem dormir até tarde e trabalhar noite adentro. À noite estão muito ativas e concentradas. Eu preciso aprender a identificar o meu ritmo de eficiência, pois certas tarefas eu realizo melhor sob certas condições e em certas horas. Além disso, nós temos o ritmo semanal, o ritmo diário, o ritmo anual, e é preciso estar atento, prestar atenção às nossas tensões e sintomas de estresse, de fadiga emocional, e aprender como e quando atuamos melhor na execução de certas tarefas.
Precisamos ser cuidadosos no planejar a distribuição do nosso tempo para não desperdiçar nossas forças em situações e momentos, quando isso não é necessário. Ter um bom critério para decidir o uso do tempo. O autor recebeu um conselho de seu pai de muita sabedoria. Ele disse que um dos maiores testes a que é submetido o caráter humano consiste na escolha e na rejeição das oportunidades que nos apresentam na vida. E o mais difícil, disse ele, não é saber escolher entre as que são boas e as que são ruins, mas sim agarrar dentre as que são boas aquela que é a melhor. Temos realmente que dizer não a coisas que desejamos muito fazer, a fim de poder dizer sim a outras melhores. Há momentos que essa decisão é bastante difícil, talvez porque desejamos a aprovação dos outros. Quando aprendemos a dizer não a coisas válidas, corremos o risco de fazer inimizades e atrair a crítica dos outros. E ninguém gosta disso, não é mesmo? Então, nos é muito penoso dizer não. Mas se quisermos realmente ser donos do nosso tempo, teremos que ser fortes e apresentar uma negativa firme, mas cortês, a atividades que talvez sejam boas, mas não a melhor. Para isso, mais uma vez, temos que estar cônscios de nossa missão, como era o caso do nosso Senhor. Qual é a nossa chamada? Qual atividade que exercemos melhor com o tempo que dispomos? Quais são os elementos necessários sem os quais não podemos operar? Tudo que não se enquadra aí deve ser considerado como negociável. É da nossa vontade, mas não é essencial. Terceira dica: planejar com antecedência. O mais importante, é aí que ganhamos ou perdemos todas as batalhas. Para o autor, funciona colocar as principais atividades com 2 meses de antecedência. Em primeiro lugar na agenda, os aspectos imprescindíveis ao equilíbrio do mundo interior. A disciplina espiritual, mental, o descanso semanal. Depois os compromissos com a família e com amigos especiais. Então, a programação da principal tarefa que exercemos. São as atividades inegociáveis. O fato é que nosso mundo interior opera muito melhor quando nossas atividades giram em torno dessas prioridades, encaixando-se corretamente nos horários para elas determinados, do que quando não observamos essa disciplina. Quais são as atividades que você não pode abrir mão? O Dr. Gordon conta que um dia um homem de negócios quis marcar um café da manhã com ele às 6 horas da manhã. Ele disse que não podia, porque ele já tinha um compromisso, se o café podia ser às 7 horas. O homem então questionou, como assim, compromisso tão cedo? Aí ele respondeu que o seu compromisso era com Deus, que iniciava-se antes das 6. Era a primeira pessoa de sua agenda naquele dia, e é onde ele está todos os dias. E esse não é um tipo de compromisso que se possa faltar, quando se quer controlar o tempo, mantê-lo sob controle. É o passo inicial de um dia, de uma vida bem organizada, de um mundo interior em ordem. Vamos refletir para agir? Como você tem usado o seu tempo, seu cronos? Qual é o tempo, kairos, de Deus na sua vida? Será que é tempo de falar, de mudar, de se alegrar, de se quebrantar, de obedecer? Seja qual for o tempo, Deus está forjando você para algo no reino dele, a sua missão. E o recadinho do autor para aqueles que querem ter a casa em ordem é o seguinte: se meu mundo interior estiver em ordem, será porque já comecei a reparar os problemas de desperdício de tempo e a aplicar minhas horas mais produtivas de acordo com as minhas habilidades, minhas limitações e minhas prioridades. O próximo capítulo vai falar do terceiro aspecto do nosso mundo interior, que é o aspecto da sabedoria e do conhecimento. E nós vamos começar com um recado para aqueles que querem ter a casa em ordem. É o seguinte recado: se meu mundo interior estiver em ordem, será porque tomei a firme deliberação de crescer em conhecimento e sabedoria a cada dia.
Qual é o personagem da Bíblia que diz literalmente que crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens? Que personagem é esse? Isso mesmo, Jesus. Lucas 2,52. Lá está escrito sobre o crescimento integral de Jesus em todas as áreas da vida de uma pessoa. Ele é nosso exemplo também quando se trata de crescer em conhecimento e sabedoria a cada dia. Lá está escrito, Jesus ia crescendo em sabedoria, o aspecto mental, estatura, o físico, e graça diante de Deus, o aspecto espiritual, e dos homens, o social. Você também está crescendo nessas áreas? Tem um conceito de sabedoria que eu gosto muito. Sabedoria é o uso correto do conhecimento. A palavra sabedoria provém do grego, sofia, e significa inteligência plena, isto é, excelência mental no sentido mais pleno. Entretanto, sofia inclui não apenas o conhecimento, mas a habilidade e o julgamento para aplicar tal conhecimento às circunstâncias e situações da vida. Pois só o conhecimento não garante a atitude correta, nem conclusões acertadas. A sabedoria ajuda a atribuir o valor correto a tudo o que compete por nossa atenção e garante o uso adequado do conhecimento ao buscarmos a atitude certa. Muitas vezes é indicativo de uma pessoa instruída, que tem muito juízo, bom senso e se comporta com retidão. A sabedoria produz o melhor de nossa capacidade cognitiva e envolve os aspectos mental, intelectual, emocional e psicológico. No capítulo 8, cujo título é O Melhor Perdeu a Corrida, o autor conta a experiência dele quando ele participou de uma competição de atletismo na corrida de revezamento, em que ele venceu, mesmo não sendo o melhor corredor, mas foi o que teve melhor resistência. De modo semelhante, ele diz, se não tivermos uma forte resistência mental e o crescimento intelectual que ela produz, não vamos poder colocar ordem em nosso mundo interior. Na sociedade em que vivemos, aqueles que não tiverem uma boa resistência mental, geralmente serão vitimados por ideias e sistemas que são destrutivos para o espírito e para as relações humanas. Muitas vezes, os talentos naturais podem se esvair antes do fim da corrida, por falta de condicionamento, de crescimento. Uma pessoa que não exercita esforço mental também não possui senso de organização. Se não nos empenharmos no desenvolvimento da mente, se não aprendermos a pensar, tornamos-nos cada vez mais dependentes das ideias e opiniões dos outros. Em vez de trabalhar no campo das ideias e das questões, nós cercamos a nossa vida de leis, regulamentos, programas. O crente que não pensa está sendo perigosamente absorvido pela cultura que o cerca, embora não se dê conta disso. Quem não sabe pensar, fatalmente irá ser moldado e influenciado pela sociedade em que vive. Muitos sofrem derrotas por não alimentarem ou exercitarem a mente. É o que diz um verso muito conhecido, Romanos 12:2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Então, quem é transformado pelo sangue de Cristo ficará pensando, refletindo, tirando suas próprias conclusões acerca da realidade e do sentido da vida, buscando desenvolver-se intelectualmente. Vejam essa verdade através dessa citação. Não se pode ter um cristianismo vital sem o desenvolvimento de pelo menos 3 aspectos de nossa personalidade. E estes 3 aspectos são a devoção interior, o serviço cristão desenvolvido no exterior e a vida de racionalidade na mente. Muitas vezes temos priorizado o devocional e o serviço e deixamos de lado a razão. Porém, quem possui um mundo interior bem ordenado é porque se esforça para ser um pensador. Esse tem mente aberta, alerta, viva, e está sempre recebendo novos conhecimentos a cada dia e regularmente faz novas descobertas, raciocina, chega a conclusões.
são pessoas que exercitam a mente todos os dias. E se nós, os crentes, não cuidarmos com seriedade deste aspecto do nosso crescimento, nosso mundo interior ficará fraco, vulnerável e em desordem. Geralmente, o pastor Gordon começa um capítulo com uma história que serve de título ao mesmo e já nos faz pensar. Nesse capítulo 9, não é diferente. A tristeza que é um livro não lido. Ele conta sobre a vez que adquiriu uma biografia numa espécie de sebo, uma loja de livros usados. A capa do livro estava um tanto gasta, dando a impressão de que fora lido muitas vezes. Mas quando começou a folheá-lo, percebeu que as folhas dele não tinham sido bem aparadas, e muitas delas teriam que ser abertas com espátula. Essas páginas não cortadas eram uma prova clara de que o livro nunca fora lido. Exteriormente dava a impressão de ter sido muito manuseado, mas talvez tenha sido apenas para enfeitar uma estante, para escorar uma porta, ou para suporte de uma câmara de vigilância, como meu genro Vinícius fez outro dia lá em casa para vigiar o sono da Elisa. Aquele livro pode ter sido usado, mas certamente nunca fora lido. Crente que não se desenvolve intelectualmente é igual a um livro muito manuseado, mas nunca lido. Pode ser até que tenha alguma utilidade, mas teria muito mais valor se procurasse desenvolver e aguçar a sua mente. Quando uma pessoa toma a firme deliberação de utilizar sua mente com o propósito de crescer, seu intelecto ganha uma nova vida, novas perspectivas, seu mundo interior ganha uma nova ordem. Agora, nós precisamos estar atentos ao fato de que pensar é uma disciplina. Exige esforço, trabalho, empenho, dedicação. Há uma frase de Henry Ford que traduz isso. Pensar é o trabalho mais difícil que existe. E esta é provavelmente a razão porque tão poucos se dedicam a ele. O autor apresenta, então, um plano de desenvolvimento mental que tem 3 objetivos. E o primeiro objetivo é dirigir a mente para que passe a raciocinar dentro das linhas do pensamento cristão, ter uma perspectiva cristã da vida. Quem foi criado no contexto evangélico sabe das vantagens de se receber orientação cristã desde a infância. Pensar dentro das linhas do cristianismo significa encarar o mundo pela perspectiva de que ele foi criado por Deus e pertence a Ele, de que um dia lhe prestaremos contas pelo modo como agimos em relação à criação e de que é importante que nossas decisões sejam feitas em harmonia com as leis de Deus. Isto é o que chamamos de mordomia cristã. O pensamento cristão encara todas as questões e ideias pelo ponto de vista da vontade de Deus e da glorificação do seu nome. Aqueles que não tiveram a vantagem de viver no contexto cristão desde cedo, provavelmente terão dificuldade em assumir essa perspectiva. A mentalidade dessa pessoa será formada mais por decisões deliberadas do que por intuição cristã. O seu desenvolvimento deverá consistir em parte no cultivo de uma perspectiva cristã, de reações cristãs diante da vida e do sistema de valores bíblico. Por outro lado, aqueles que se converteram há mais tempo lutam com um problema diferente. Embora já tenham reações cristãs na maioria das situações, sua dedicação talvez não seja tão entusiástica quanto a do novo convertido. É que ele supõe que seus mecanismos mentais cristianizados funcionarão automaticamente, e isso pode ser muito perigoso, depois de algum tempo, viver a vida cristã no piloto automático. Se não fizermos de tempos em tempos uma renovação de nossa mente, do nosso compromisso com Cristo, a nossa mentalidade cristã pode levar-nos a uma religião morta, a uma fé enfadonha, a um improdutivo testemunho de nossa fé em Deus. E nós, que fomos criados conhecendo o Evangelho de Cristo, temos que ser bastante cuidadosos para evitar que tal aconteça. O segundo objetivo, treinar a mente para observar e apreciar as mensagens que Deus registrou na criação. Tudo que Deus criou, até mesmo seres humanos, tem como objetivo principal refletir a glória de Deus. Infelizmente,
O poder do pecado reduziu a capacidade de alguns aspectos da criação de refletirem a glória do Senhor. Mas naquilo que o homem ainda não conseguiu interferir, ele continua a proclamar sua mensagem: seja louvado Deus Criador. A mente que está se desenvolvendo e é cheia do amor de Cristo, pesquisa a criação em busca dessas mensagens. Devido aos nossos diversos dons naturais e espirituais, cada um de nós descobre, isto é, vê e ouve essas mensagens em alguns campos mais do que em outros. Temos a capacidade de tomar esse material fornecido pela criação, identificá-lo, dar-lhe forma, reformulá-lo, trabalhá-lo de outras maneiras, com o fim de usá-lo para glorificarmos ainda mais o nosso Deus. Por exemplo, o carpinteiro trabalha com a madeira. Os médicos auscultam o corpo humano. Os músicos fazem arranjos com os sons. Os executivos dirigem o trabalho de diversas pessoas. O educador prepara os jovens. O pesquisador faz análises dos elementos do universo, inova-os e implementa-os. É para realizar essas tarefas que desenvolvemos nossa mente. E enquanto as realizamos, alegramo-nos por tudo que Deus, em seu amor, vai nos revelando. Terceiro objetivo: preparar a mente para estudar informações, ideias e verdades, com o objetivo de servir as pessoas que fazem parte do nosso mundo exterior. Com o desenvolvimento de nossa mente, podemos servir melhor a geração em que vivemos. Nossa meta, nesse empenho de desenvolver o intelecto, não é apenas para o nosso proveito pessoal, mas para utilizar as nossas potencialidades para servir a outros. Quando minha mente se desenvolve, isso pode significar o desenvolvimento de outros. E como é que efetuamos esse processo de nos organizarmos intelectualmente? Existem várias maneiras. O autor cita algumas. Para desenvolver e aguçar a mente, sermos mais úteis e servir a outros, nós precisamos aprender a ouvir. Aprender a ouvir pode ser uma tarefa muito difícil, um desafio mesmo, principalmente para uma pessoa que gosta muito de falar, não é mesmo? Mas quem não aprender a ouvir, estará fechando sua mente para uma importante fonte de informações, pelas quais ela pode se desenvolver. Ouvir é um ato de sabedoria, onde se cresce e se desenvolve os próprios conceitos, pois se tem a oportunidade de aliar as nossas experiências com as experiências de outras pessoas. Raramente encontramos pessoas com as quais não possamos aprender alguma coisa de valor. O mesmo pode-se dizer das situações da vida, mesmo as mais difíceis. Talvez o primeiro passo para se aprender a ouvir seja aprender a fazer perguntas. Em muitos casos, para chegar a ouvir, primeiro tenho que fazer perguntas. Sabendo perguntar, obtemos valiosas informações que contribuem para o crescimento. E quando perguntamos, não apenas temos oportunidade de aprender alguma coisa sobre o ser humano, mas também comunicamos amor e conforto aos outros. Todas as pessoas têm algo a nos ensinar. Basta que nos disponhamos a sentar aos seus pés, a ser humildes e a saber perguntar. A segunda forma de desenvolvimento mental pelo ouvir é ter contato com as pessoas. No livro, o autor fala sobre visitar as pessoas em seu local de trabalho para ver o que elas fazem, conhecer as pessoas que trabalham com elas e, desse modo, saber as suas dificuldades. Mas eu ampliei a ideia por causa do contexto atual que estamos vivendo, né? Para manter contato com as pessoas. Nós estamos isolados socialmente, mas não devemos estar desconectados das pessoas. Uma outra maneira de se crescer mentalmente pelo ouvir é escutar os pregadores, pastores, preletores, conselheiros, enfim, todos que de alguma forma nos instruem. Aqueles que Deus usa para nos amar, acreditar em nós, nos fazer desabrochar os potenciais que o Senhor colocou em nossa personalidade. Em quarto lugar, quando damos ouvidos às críticas que nos são dirigidas, o que não é muito fácil, sempre temos alguma coisa em termos de crescimento. O autor cita, então, alguém que tinha uma maneira muito positiva de tratar com as críticas que lhe eram feitas. Ele ouvia todas elas, por mais injustas que fossem, e depois ia para o quarto de escuta e apresentava cada uma a Deus, dizendo: Senhor,
mostra-me o ponto de verdade que há nessa crítica. Em alguns casos, a porcentagem de verdade pode ser minúscula, mas sempre vale a pena descobri-la e pensar um pouco nela. Isso evita que cedamos à tentação de cair na defensiva sempre que criticado, o que pode poupar maus momentos. É o caso de utilizar a crítica para crescer. Então, nós nos desenvolvemos quando ouvimos ativamente também das seguintes maneiras: fazendo pergunta, observando tudo que se passa à nossa volta, prestando atenção aos frutos que as pessoas colhem em consequência das decisões tomadas. Outra maneira de nos desenvolvermos é através da leitura. Não há nada que substitua o crescimento que se obtém através da leitura frequente. Reconheço que algumas pessoas não possuem mesmo um gosto natural pela leitura. E, nesse caso, encontram mais dificuldades. Mas, até onde for possível, devemos nos forçar um pouco para adquirir o hábito de ler sistematicamente. Se alguém não está lendo, é muito provável que não esteja crescendo também. A sugestão é, em seu planejamento, separe um tempo mínimo de 1 hora por dia para ler. Eu já aprendi que sempre que lemos, devemos ter um lápis ou uma caneta à mão, para marcar os trechos mais importantes. Sempre que eu estou lendo, eu vou anotando as ideias, a citação. Geralmente, eu copio também a referência e envio para alguém, como uma forma de aconselhamento ou estímulo. Mais tarde, tudo isso que eu anotei pode se tornar útil para alguém ou para algum trabalho. Quando eu leio um livro e sinto que ele me despertou muito, não só a mente, mas também o coração, eu procuro adquirir os outros livros daquele autor. Às vezes, anoto a bibliografia, notas de rodapé e outras informações, para ter o nome de livros que eu posso consultar mais tarde. Outra coisa é buscar sugestões de títulos com pessoas que eu sei que são boas leitoras, bons leitores, né? Dizem que não se deve emprestar livros, mas eu creio que há exceções. Quando eu trabalhava fora, eu criei uma pequena biblioteca lá no cartório, numa das estantes, no espaço lá numa das estantes. Emprestei alguns livros meus e incentivei os colegas a fazerem o mesmo. E foi muito legal a interação e a troca de experiência com essas leituras. A minha filha Ana Raquel criou no quarto do Davi o cantinho da leitura, o espaço da leitura. Mateus e Juliana, meus outros netos, gostam muito de passear na biblioteca, lá na cidade onde eles moram, e ficam horas manuseando os livros, costume que a Graziele tem incentivado desde cedo. Após ler várias vezes este livro, eu decidi começar a anotar minhas leituras anuais. Assim, a cada início de ano, eu tenho estabelecido metas para as minhas leituras. Quantos livros eu quero ler naquele ano? Em 2005, quando eu comecei, eu estabeleci que eu ia ler um livro por mês. No final do ano, eu tinha lido apenas 7. Mas não desanimei. E em 2008, eu consegui ler 20. E de lá para cá, eu tenho conseguido bater minha meta, a ponto de, neste ano, estabelecer a meta de que eu vou ler 3 livros a cada mês. Estamos no 3º mês. Por enquanto, estou 100% da minha meta. A terceira maneira pela qual podemos crescer intelectualmente é através de um estudo disciplinado. É verdade que o período de tempo que cada um de nós dedicará a essa atividade deve variar de uma pessoa para outra, de uma profissão para outra, mas geralmente fazemos o que o autor chama de estudo defensivo. A gente lê e estuda um determinado tema para um determinado evento. Aula da escola bíblica, trabalho escolar, uma preleção. Todo esforço nesse sentido está centralizado na preparação daquele trabalho. Porém, é muito importante também realizar um outro tipo de estudo, que o autor chama de estudo de ofensiva. Implica em se estudar com o objetivo de reunir grande quantidade de informação e conhecimento, os quais, no futuro, possamos utilizar em palestras, sermões, livros, artigos, trabalhos, ou mesmo numa conversa. No primeiro tipo de estudo, estamos restritos a apenas um assunto.
No segundo, estamos explorando e analisando verdades e ensinamentos de diversas fontes. Ambas as formas são necessárias ao trabalho e podemos nos desenvolver muito quando nos empenhamos no estudo de ofensiva de forma disciplinada. Isso é feito através de leitura, cursos que podemos fazer ocasionalmente e que servem para abrir mais a nossa mente, de desafios para trabalhos que nos obrigam a estudar novos assuntos, pesquisar outras disciplinas simplesmente pelo prazer de aprender mais a respeito desse mundo de Deus. E eu lembro de um grande amigo, Matusalém, o nome dele, lá do Rio de Janeiro, que depois de fazer 2 faculdades, ele foi fazer a 3ª de grego, para poder estudar a Bíblia no original, o estudo de ofensiva. Mas só consigo dedicar essas horas ao estudo sistemático se eu reservar esse espaço na minha agenda com boa antecedência. Esse é um compromisso que nunca deve ser negligenciado se eu quero organizar a minha vida interior. É fácil reconhecer os que gostam de estudar, de qualquer idade, pois são sempre os que estão fazendo anotações. Aquele que deseja crescer tem que estar sempre fazendo anotações. Durante os sermões, na classe de estudo bíblico, na sala de aula. É uma forma prática de o crente mostrar que crê que Deus lhe dará algum ensinamento que poderá ser útil para outros no futuro. Tomar nota é um bom modo de guardarmos as informações e revelações que estamos constantemente recebendo. E assim fazendo, aproveitamos bem tudo de útil que nos aparece e pode contribuir para o nosso desenvolvimento intelectual. Como aquele livro da história no início do capítulo, existem muitas pessoas que também exibem exteriormente as marcas de terem sido manuseadas pela vida, mas ainda possuem amplas áreas do seu mundo interior que estão fechadas. Interiormente, acham-se em total desordem, porque nunca procuram expandir e condicionar a mente para manejar bem os desafios e informações de nossa era. Não estão aproveitando tudo que Deus colocou no mundo para o homem descobrir, utilizar e apreciar. Quando levamos a sério essa questão do crescimento e desenvolvimento de nossa mente, acontece uma coisa maravilhosa. Nós começamos a conhecer Deus mais plenamente e somos bem mais úteis para servir a outros, pois nós, com a mente mais aguçada, passamos a refletir também a glória de Deus, que era o seu plano original, lá na criação. E o recado para aquele que quer ter a sua casa em ordem é o seguinte: se meu mundo interior estiver em ordem, será porque procurei utilizar tudo o que aprendi para servir a outros, como fez Cristo. Assim como Jesus cresceu em sabedoria, que nós estejamos crescendo, exercitando nossas mentes e servindo a outros, seguindo o exemplo do nosso Mestre e Senhor, o centro de nossas vidas. Vamos orar? Querido Deus, louvamos e exaltamos o Teu nome por tudo que és em nossas vidas. E neste momento, nós queremos entregar o controle de todo o nosso ser nas Tuas mãos. Agora, quando paramos para refletir sobre estes aspectos da ordem no nosso mundo interior, nós Te pedimos ajuda para esta tarefa. Ajuda-nos, Senhor, a assumir o controle do tempo que nos tem dado. Dá-nos determinação e disciplina para gerir o tempo com planejamento e critério, de acordo com a missão que o Senhor mesmo nos tem dado. Ajuda-nos, Senhor, a crescer em sabedoria e conhecimento, para servir a outros, como Seu Filho unigênito fez. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tenhamos todos, meus irmãos, uma boa semana.